Level design, uma das partes mais interessantes de diversos jogos. Até porque o level design é o que define boa parte do que um jogo é. E é por isso que algumas pessoas têm preferências a um jogo parecido com outro, mas com um tipo de level design diferente. Um bom exemplo disso são Sonic's Adventure 1 e 2. Que apesar de serem jogos parecidos, muita gente prefere o level design do Sonic Adventure 1. Mas, sinceramente, eu prefiro o level design do 2. O motivo eu já vou contar pra vocês daqui a pouco. Então, vamos começar pelo começo. Opa, só dando uma pausa aqui para explicar como eu vou avaliar o level design desses jogos. Eu vou avaliar a primeira fase desses dois jogos e ver qual melhor ensina as mecânicas do jogo, qual se destaca mais no quesito gráfico e qual tem um melhor fator replay. E sim, eu também vou dar uma olhada nos estilos de gameplay que foram adaptados pro Adventure 2. Indo pra Emerald Coast do Sonic Adventure 1, já dá pra ver que ela é quase que um remake de outras fases tropicais dos jogos antigos. Dá pra ver isso tanto na parte visual do cenário, que é muito bonito e eu até usei como plano de fundo de um dos meus vídeos, quanto no level design, tendo desde seções mais fechadas com algumas bifurcações, até áreas mais abertas com diversos segredos pra você achar. E pra, digamos, apimentar um pouco mais as coisas na gameplay, podemos usar o terreno da fase para conseguir um impulso maior e conseguir sair mais rápido dela. E isso se chama Momentum. E eu amo como essa mecânica é ensinada ao jogador nos primeiros segundos da fase, postando uma rampa na frente do jogador. Que boa parte das pessoas que forem jogar isso vão pensar, e se eu usar um Spin Dash para pegar velocidade e pular? E parabéns, você pulou uma parte da fase. Agora se prepara para fazer 500 speedruns insanas desse jogo. Agora, o único problema dessa fase é que, no geral, é só isso. É muito fácil, até para uma primeira fase, que seria justificável se as outras fases seguissem o mesmo conceito implementado na Emerald Coast. Mas a maioria das fases depois dessa primeira ou são mais focadas em minigames ou em sessões lineares, com algumas exceções como Speed Highway e Red Mountain. Mas como eu já disse, a Emerald Coast ainda continua uma fase muito divertida de se jogar e que tem um fator replay até que legal. Mas depois de mostrar todo esse conceito até que bom do level design do SA1, por que eu ainda prefiro o level design do SA2? Bem, só se liga nisso. A Cityscape é uma das fases mais icônicas dessa série. E não é à toa, porque ela é muito boa mesmo. Poxa, até a cutscene que passa antes da fase começar consegue ser uma das coisas mais legais da série. O que eu tava falando mesmo? O level design. Bem, assim como na Emerald Coast, a Cityscape também começa introduzindo a gente uma mecânica importante pro jogo. No caso da Adventure 2, essas mecânicas são chamadas de tricks. E são interações extras na fase que dão uma pontuação extra pra você. A forma de como fazer esses tricks variam de fase pra fase. Mas no caso da Cityscape, esses tricks podem ser feitos usando essas rampas aqui. Se caso você segurar um botão enquanto estiver nessa rampa, dependendo da sua velocidade atual, você pode conseguir um impulso e também um bônus de pontuação. Mas você está numa seção de descida automática, então você precisa aprender a ter o controle maior da prancha em que você está para conseguir esse bônus. Mas o jogo entende que não vai ser todo mundo que vai pegar isso de primeira, então você não vai ser punido por não conseguir pegar o bônus. O jogo continua construindo nessa mecânica até sairmos da prancha, deixando a gente numa área mais aberta para começarmos a aprender os controles do jogo. E é nessa área que o jogo mostra mais duas mecânicas importantes pro jogo. As caixas, que podem ser quebradas usando uma nova habilidade do jogo, o Somersault, assim mostrando coisas como botões, vidas extras e anéis. Porém, a coisa mais importante que é mostrada pra você são os trilhos, que você precisa deslizar em cima deles à la Tony Hawk, em que você tem que manter o seu equilíbrio e a sua velocidade no trilho, usando coisas como o Homing Dash ou o Spin Dash mesmo.
Dependendo de como você anda nos trilhos e também da fase, você também pode ganhar alguns tricks com isso. Indo mais pra frente na fase, a gente encontra os primeiros inimigos do jogo, e de primeira dá pra notar que esse jogo foca mais no combate dos inimigos, fazendo eles um pouco mais desafiadores de se enfrentar, e também dando bônus extras se caso a gente derrotar vários inimigos em sequência. E tudo isso junto faz eu amar o level design desse jogo, pois ele faz um equilíbrio muito bom entre você usar suas habilidades ao máximo para manter a velocidade, e usar essas mesmas habilidades para engajar em outros elementos do jogo. Isso tudo faz você querer ficar melhor no jogo e possivelmente ser recompensado com um rank maior no final da fase. E falar de todo o carisma e coisas memoráveis que tem nessa fase, desde os easter eggs dos pôsteres até a perseguição de caminhão no final da fase. Mas espera aí que ainda tem mais. Se você prestar atenção em alguns elementos da fase, dá pra encontrar um monte de trilha de anéis aparentemente desnecessário e também uma caixa de ferro que não pode ser quebrada com Somersault. E é aí que entram os upgrades. Esses upgrades você pode conseguir nas fases seguintes e utilizar de volta na Cityscape. Para isso, os upgrades que você vai usar vai ser uma versão melhorada do Somersault que permite você quebrar aquela caixa de ferro, e o Lightspeed Dash, que deixa você andar pela trilha de anéis num piscar de olhos. Mas apesar de todos os elementos interessantes do level design desse jogo, eu tenho que concordar que às vezes algumas fases são bem lineares, o que para algumas pessoas pode até diminuir um pouco o fator replay desse jogo. Bem, depois de olhar nessas duas fases, na minha opinião, a fase com melhor fator replay e que melhor ensina as mecânicas do jogo é a Cityscape do Adventure 2. Mas a fase com melhor estética, na minha opinião, eu fico um pouco mais em dúvida. De um lado a gente tem toda a vibe relaxante da Emerald Coast, e de outro a gente tem os easter eggs carismáticos da Cityscape. Dito isso, Emerald Coast ganha nas estéticas. Alguém discorda? Eu achei. Vixe, só agora que me lembrei. Esses jogos não tem só gameplay com Sonic. Bem, como eu já falei antes nesse vídeo, eu vou resumir e comparar os tipos de gameplay alternativa que estão presentes nesses dois jogos. E diferente do que a introdução dessa parte deu a entender, eu até que gosto dessas gameplays alternativas e eu acho bem compreensível no contexto do desenvolvimento do jogo. Pra falar a verdade, vários jogos que eu tô jogando recentemente tem gameplays alternativas no meio deles, principalmente RPGs. Mas indo direto ao ponto, começando com o estilo de gameplay do Knuckles no Adventure 1, ele tem uma espécie de mecânica de caça ao tesouro, digamos assim, em que você tem que sair procurando os pedaços da Esmeralda Mestra durante a fase. Os pedaços que são localizados por um radar no centro da tela. Eles podem tanto estar escondidos no meio do ar, quanto dentro de um inimigo, ou até mesmo só acessível por um upgrade de cavar. A gameplay do Knuckles aqui não tem tantos elementos a mais além do glide e de mandar o jab nos inimigos. E a gente não pode esquecer do botão destruidor de macacos. Tô nem zoando, isso tá no jogo mesmo. E sobre o level design, infelizmente não tem muita coisa a se falar sobre, já que ele basicamente reutiliza as partes mais abertas das fases de outros personagens, o que na minha opinião deixa menos interessante explorar os cenários. Já no Adventure 2, a gameplay do Knuckles e da Rouge reutiliza esse conceito da gameplay do Knuckles no Adventure 1. Porém aqui, todas as fases são originais e têm mecânicas e conceitos próprios, o que pra mim é uma qualidade bem grande em fases focadas em exploração. A única coisa que eu odeio aqui é a porcaria da mecânica de água. Tá, mas agora falando dos estilos de gameplay de Shoot and Run, no SA1, esse é o estilo de gameplay do Gamma, que se baseia em ser uma fase mais linear focada em acertar o máximo de inimigos possível. E bem, assim como as fases do Knuckles, aqui também tem level designs reutilizados de outras fases do jogo. O que no caso do Gamma, na minha opinião, até limita mais o estilo de gameplay dele. Mas pelo menos, ele tem uma fase totalmente original pra ele, que tem muitas sessões de plataforma bem interessantes e mostram o potencial que essa gameplay poderia ter. Não tem muito a criticar nessa gameplay não. Eu só acho meio ruim o sistema de combos,
que deveria ser algo necessário, pois eles recuperam o tempo curto que você tem para passar a fase, mas a maioria das fases do Gama são bem curtas, então no final é meio inútil isso. Esse sistema de combos foi até melhorado no Adventure 2, quando o estilo de gameplay do Gama foi passado pro Eggman e pro Tails, que ao invés dos combos darem tempo extra, eles acabam sendo um substituto pros tricks das fases do Sonic. E assim como as fases do Knuckles e da Rouge, aqui no Adventure 2 essas fases também são totalmente originais. Mas o level design delas... Bem, às vezes elas são até que boas, tendo sessões de plataformas até que legais, e um ritmo muito bom pra fazer combos. E outras vezes, essas são as fases mais injustas do jogo, com um monte de sessões de plataformas que você só consegue jogar direito com um upgrade que não tá disponível na fase, ou com um posicionamento de inimigos mais injusto que qualquer jogo poderia ter. Mesmo assim, eu ainda curto que no Adventure 2 eles decidiram aprimorar os métodos de gameplay alternativos do primeiro jogo. E apesar de eu ver alguns defeitos, eu ainda reconheço que isso é uma evolução comparado ao primeiro jogo. Enfim, mesmo eu preferindo os levels designs do SA2, eu ainda vejo com várias qualidades nos conceitos do primeiro jogo, principalmente no foco em exploração e momentum. Sabe, terminar de fazer esse vídeo agora me fez pensar se seria interessante fazer um vídeo mais complexo desse tipo. Talvez eu até faça um vídeo desse tipo qualquer dia desses. Enfim, acho que só isso por hoje. Falou!